Segundo o jornalista Amaury Eugênio Júnior, do site almapreta.com, a estrutura da televisão brasileira remete aos meados do século passado. Quando a pessoa negra aparece, é associada a estereótipos negativos. A mulher é associada à sexualidade e atores negros interpretam bandidos. Ainda que uns e outros digam que isso se trata de problematização sem fundamento ou até mesmo vitimismo, o fato é que representatividade conta, e conta muito. Sejam bem-vindos ao CUT na TV. A cultura, o combate à miséria e o alcance da cidadania negra precisa de uma comunicação sob o auspício da comunidade negra. Finalmente vamos ter uma luta daqui em diante para ter uma televisão, para ter rádios negras aqui nesse país. Uma rádio com corte racial, com corte multiétnico, tentando mostrar um outro Brasil. Aquele Brasil que está sempre escondido e sempre olhado pelo olhar europeu. E eu acho que o trabalho aqui, o do Cutini, ele é isso, é um pouco da nossa memória digital, é de tudo que a gente produziu de bom nos últimos anos, em termos de consciência negra, dos nossos ídolos negros, né? E ter isso tudo digitalizado é um privilégio, e eu vou usar bastante, vou precisar usar bastante, e vou divulgar também. Isso aqui é o início de tudo. Temos que dar valor ao que é nosso. E essa luta vem de longe. Agora, eu fico muito contente quando eu vejo um trabalho assim, que nem o seu, porque antigamente a gente trabalhava, fazia questão de ir até aos lugares onde tinha a presença de vocês, tudo mais, mas o pessoal não ligava não. Agora não, agora nós somos procurados. E eu fico muito contente porque é sinal que estão dando valor ao que é nosso. De maneira que para mim é uma honra muito grande ser procurada por vocês e saber que meu trabalho está sendo bem reconhecido. Sob o ponto de vista da nossa convidada, o Brasil foi formado por vários grupos étnicos em condições totalmente distintas, dando origem a várias comunidades que hoje se encontram silenciadas no tecido social. Como jornalista, ela entende a importância de trabalhar a questão racial na formação acadêmica na área de comunicação. E assim, contribuir para dar visibilidade às inúmeras identidades existentes em nossa sociedade. Hoje vamos conversar com a cofundadora da Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial, Cogira Rio, órgão do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do município do Rio de Janeiro, e uma das idealizadoras do prêmio Abdias Nascimento, a jornalista e mestra em História Comparada da UFRJ, Sandra Martins. Sandra, obrigada. Que bom te ter aqui. E eu que agradeço a equipe, agradeço a Filó, agradeço ao CUT, agradeço a você. E é muito fantástico estar aqui. Maravilha. Sandra, como jornalista também, eu não tenho como, não te perguntar. Você que já rodou por as redações, já participou de algumas gerações de jornalistas, o que mudou e o que precisa mudar nas nossas redações? Termos mais negros e negras, termos a pauta empretecida. Ou seja, temos uma pauta com a cara do Brasil. Porque o que nós temos hoje ainda é uma ausência de diversidade dessas redações. Apesar de que as redações estão cada vez mais minguando, né? E cada vez mais juvenis. Mas a gente precisa, mesmo com esse reduzido número de profissionais, ter a diversidade. Diversidade étnico-racial e diversidade de classe. Então, é extremamente importante que a gente tenha essa diversidade de fato para que possamos ter uma pauta adequada para o Brasil e para o mundo. Isso é um desafio, né, Sandra? Acho que pelos dois lados, tanto para quem está na redação como chefe, ou determinando qual vai ser a pauta, como jornalista. Eu mesmo já tive contato com jornalistas que ficam com medo de ficar rotulado por só cobrir pauta em relação à questão racial. Como é que você analisa esse fato?
Olha, isso é real e concreto. Né? A gente vê isso em quaisquer situações profissionais, laborais. Se você se adapta, se você abraça uma determinada causa, se aprofunda num determinado tema, você passa a ser o especialista. Então, se você for uma pessoa que tem uma dedicação para a questão racial, para a questão dos direitos humanos, dos animais e tal, então, no momento certo, eles vão lembrar que existe alguém atrás do armário sentado ali naquela cadeirinha. Então, o que deveria ser um tema transversal acaba sendo minimizado. E com isso, tudo fica impactado. Inclusive, até mesmo o profissional que queira se especializar, mas não deixando de fazer as outras coisas que são inerentes à sua carreira, mas ele sendo uma pessoa que tem um olhar mais criterioso, ele, de fato, ele vai ser premido, né, pelas opressões, infelizmente, que ocorrem no cotidiano de trabalho. Eu lembro que, conversando com profissionais de outros estados, quando vou participar de congressos de jornalistas, era interessante que assim, a necessidade de ter que se adequar à linguagem, ao gestual, enfim, à estética do jornalista do Sudeste. Isso você está dizendo que ele precisa se adequar para poder trabalhar, é isso? Exatamente. Então, por exemplo, há pouco tempo num congresso, um congresso acadêmico, né? Uma professora fez um trabalho muito interessante em Roraima, na Universidade de Comunicação. E aí, o que percebeu através das suas pesquisas com seus alunos foi de que, quando a pauta ela é apropriada, ela interessa para a grande rede, não precisa citar nome, mas você tem as repetidoras no interior, né? Então, se essa pauta é aceita na grande rede, vão jornalistas do Sudeste para fazer a matéria. E aquelas pessoas que fizeram a matéria, que fizeram a pauta, que contribuíram muito bem para aquele trabalho, elas ficam secundadas. Isso é muito ruim. É muito ruim porque tira as possibilidades de empoderamento daqueles profissionais, daqueles estudantes que estão ali na região. E também tem outro fato, né, que também pesa nesse desafio, que é a questão, às vezes, do profissional, do jornalista, não ter nenhum trato ou não ter nenhum conhecimento com a causa e acabar tendo uma cobertura um pouco equivocada de certos temas. Isso acontece, né? Muito, muito. Nós tivemos, por exemplo, a cobertura sobre aqueles incidentes trágicos numa penitenciária no norte, em que as coisas acontecendo e a jornalista que não era de lá, falando coisas que tinham mais a ver com uma repercussão nacional, óbvio, mas também ela tinha todo um linguajar, toda uma perspectiva, uma lógica de pensar do Sudeste. E aí não deu outra. As mulheres que estavam na frente, né, as mulheres dos presidiários, agiram de uma forma inadequada, ou seja, ela apanhou ali no vídeo. Porque ela falou coisas que não tinham a ver, ou seja, ela trabalhou em cima de um release, porque ela ficou extremamente frágil, porque ela não conhecia a região e muito menos o trabalho, né, que deve ser coberto. O que você falou também, a questão da análise do discurso, né? Eu tenho reparado que alguns, eles já não falam mais negros descendentes de escravos. Negros descendentes são negros escravizados, né? Isso é fruto também da pesquisa, do trabalho acadêmico, da militância dentro da intelectualidade? É o conjunto. Porque eu mesmo falava escravo. Agora eu passei, já tem alguns anos, por conta dos estudos, por conta da militância, falando escravizados. Só que agora eu estou aprendendo uma outra terminologia, cativo. Cativo. Porque Robson, não lembro agora sobre o nome dele, mas ele está fazendo doutorado na Unicamp, e ele fez o mestrado na UF, né, no Laboratório de História Oral. Então eles fizeram um levantamento sobre a memória do cativeiro. E ele contando para a gente essa trajetória, ele falou que quando foi fazer a primeira entrevista, que era um descendente, quase que direto de escravizados, né? Aí ele falou assim, não, porque o senhor é descendente de escravo e tal. Ele, não, nós somos cativos. O meu pai, o meu avô foi cativo. Aqui não tinha escravo, ninguém nasce escravo. Então eu aprendi que também você pode pensar, desconstruir aquilo, até mesmo um trabalho que a gente construiu enquanto movimento negro, mas também se atualizar, desconstruir, porque a gente vai ter que conversar com os ancestros. E aí eles vão dizer, a gente não quer isso, a gente quer aquilo.
E aí a gente para e pensa, né, que tudo começa no raciocínio, né, na forma como você vai elaborar esse pensamento e como isso vai se traduzir em linguagem. É um trabalho realmente precioso e que, como você mesma defende, que pode ser trabalhado nas universidades durante a formação do jornalista, né? Exatamente. Quando a gente fala da importância desse cidadão e cidadã que vai para a universidade e ele vai aprender a lidar com várias matérias, se aprimorar para que um dia ele seja um profissional, ele também tem que entender que a sua história importa. O seu país, o Brasil que ele conhece dos livros históricos, não é tão importante assim. Porque ele dá uma faceta que a elite determinou. Mas aquela história que ele conhece enquanto um cidadão sendo formado, com as tias, com os vizinhos, e as tias que eu falo não são tias consanguíneas, são as tias de família extensiva negro-africana, que poderia ser também indígena, porque uma criança dentro de uma aldeia indígena, ela não é somente uma criança de A ou de B, ela é da aldeia. Então, ela faz parte de um conjunto. É um provérbio africano, né? Que toda criança precisa de uma aldeia, não é isso? Exato, exato. Então, assim, é importante que o jornalista possa entender e possa, dentro das suas matérias, não como uma específica, que eu acho que é bacana, mas transversal. Você vê, por exemplo, que a partir de 2003, quando entra o sistema de cotas, houve toda aquelas dificuldades para, não, eu não quero, porque vai desqualificar o ensino e tal. Mas a gente consegue perceber o relato dos professores, a produção acadêmica. E a própria pesquisa mesmo. Exatamente. Essa produção acadêmica, ela deu um salto de qualidade fantástico. Porque os alunos estão fazendo os professores pensar, repensar, pegar aquelas fichinhas antigas, jogar fora e começar tudo de novo, dialogando com o aluno. Isso é importantíssimo. É isso, o diálogo. E a gente volta já já com mais diálogo, com mais Sandra Martins. Até já. Hoje nós estamos conversando com a jornalista e mestra em História Comparada pela UFRJ, Sandra Martins. Sandra, a gente no primeiro momento falou um pouco dessa trajetória como jornalista, né, dos desafios da redação. Agora eu queria saber um pouco mais de você. Quem é a Sandra Martins como mulher negra e toda essa militância que tem movido a sua carreira como profissional? Então, a Sandra militante, ela começa dentro de casa, né? Filha de nordestinos, com um irmão de pele clara, de cabelo anelado, e uma menina negra, de cabelo crespo, de pele preta. Então, a gente aprende o que é racismo dentro de casa. Por mais que os pais não tenham conhecimento e tal, mas isso é muito evidente quando você tem uma família interracial. Como não obtive as respostas em casa, fui buscar na rua. E aí eu encontro num curso qualquer as primeiras trilhas para chegar até o IPCN, Instituto de Pesquisa das Culturas Negras. Fui voluntária, e aí nessa de voluntariado, na biblioteca, assistindo as palestras de Lélia Gonzalez, né, vendo a Mauri Mendes e tal, que na época era tenso, né, todo mundo jovem, né. Enfim, ali foi um momento que eu estava começando a conhecer o que é ser mulher negra. E com o tempo fui convidada para participar de um grupo, que era um grupo meio que enjeitado na época, meio que o pessoal não gostava muito, porque era um pessoal de Niterói que estudava muito e tal. Aí eu falei, bom, quero isso. Quero o grupo Trabalhando André Rebouças, para ser auxiliar de pesquisa, para subir morro e fazer entrevista com os moradores antigos. E eu fiquei com esse grupo durante todo o período, né? Entrei em 87, fiquei até 95, quando ele ficou inativo. E nesse período também, que eu estava nessa militância, aprendendo e tal, engatinhando, eu trabalhava como secretária executiva. Numa época que isso era raríssimo, né? Exatamente. Então, assim, até conseguir fazer toda a minha formação do Senac, entrar no mercado, muitas portas fechadas porque eu não tinha a boa aparência adequada, né? Apesar de ser a minha muito bonita, os padrões. Mas consegui uma porta, entrei e fiquei nessa empresa 5 anos. E foi muito interessante porque eu amadureci, né? Eu entendi como que é lidar com racismo, mas tendo como apoio
o movimento negro, porque senão não ia conseguir dar conta. Então foi muito importante. Mas e lá também, dentro dessa empresa, porque nem tudo é ruim, né? A gente tem coisas muito maravilhosas, tinha um jornal, um house órgão. E quem fazia esse jornalzinho eram profissionais do mercado. Luiz Paulo Coutinho, que já fez a passagem, Materson também, que já foi, Ivani Asbeck, que foi do Globo. Enfim, pessoas fantásticas. E ali comecei a ver o que era produzir um jornal. Né? Das matérias, das entrevistas, datilografadas com carbono. Nossa! Diagramadas com regra de 3. Então, assim, foi muito fantástico. Aí depois uma menina entrou para trabalhar com a gente na empresa, era uma jornalista, e ela me apresentou à universidade, na faixa, na faculdade na época, e aí eu fiz o vestibular, passei, entrei e fiquei. Me formei em 85, e em 86 para 87, aí eu consegui o estágio dentro do Jornal do Comércio, que foi a minha grande escola, fiquei lá 11 anos. E ao mesmo tempo que eu estava no Jornal do Comércio, me dedicando muito, né? Porque sabe, quando você inicia, você se dedica totalmente, né? Então tinha que entrar às 4, entrava às 2, tinha que sair meia-noite, sair às 3. Nossa. Porque eu gostava do que eu fazia, né? Era diagramadora. Gosta ainda. Adoro. E assim, foi muito bacana porque há pouco tempo eu encontrei com um amigo, Jorge da Silva, né? E aí ele falou assim: gente, vocês não sabem o que a Sandra fazia. Eu ia lá na empresa dela, passava um papelzinho rascunhado, ela datilografava, imprimia e dava os panfletos para a gente. Eu não lembrava mais disso. Ou seja, fazia parte de uma rede que me dava um apoio emocional, psicológico, para poder aguentar aquelas bases. E no Jornal do Comércio também não foi diferente. Lá aprendi a diagramar, lá aprendi enfim, caminhar dentro desse mercado que é muito complexo e trazer para dentro da militância o que eu aprendi. E falando em militância, vamos ver uma coisinha aqui? Peraí, tem uma surpresinha aqui para você. Mais do que falar da memória do André Rebouças, mas falar do pensamento que constituiu esse grupo, né? Que não ficou somente lá atrás, mas que trazendo a discussão que foi iniciada lá atrás, né, há 43 anos, e que ela continua movendo corações e mentes. Né? Fui também do grupo, foi a minha escola política, uma escola em que eu iniciei pensar o que é ser negra no Brasil, mas também tinha passagem por outras instituições, como o IPCN, como o Comáfrica. É claro que no conjunto do movimento negro várias instituições foram importantes, mas o Grupo de Trabalhos André Rebouças tem uma importância fundamental, principalmente nessa culminância da lei, né, 10.619/03, que é extremamente hostilizada em várias instituições escolares, principalmente em Niterói, e que, se não fosse essa escola André Rebouças, eu não conseguiria levar, por exemplo, dentro de uma escola em Niterói, já há 20 anos, né, e na 16ª edição, uma Semana Afro. Eu só consigo fazer isso porque tive essas ferramentas. É importante também destacar que o Grupo de Trabalhos André Rebouças, né, quem, na verdade, nos informou da existência de André Rebouças foi Beatriz Nascimento. E ela já propondo impondo. Professora propondo impondo porque ela tinha sabedoria, né? Por que André Rebouças? Que até aquele momento, eu, por exemplo, né, que era uma pessoa que sempre fui muito interessado em história, eu sou interessado em história muito antes de entrar para a faculdade, né? Nunca tinha escutado falar em André Rebouças. Eu fiz cursinho para vestibular, um dos mais caros e melhores na época, né? Sandra, é interessante a questão do André Rebouças, porque aqui no Rio de Janeiro, né, muita gente passa pelo túnel André Rebouças e não tem noção da dimensão, né, de quem foi André Rebouças. E participar de um grupo de história que tem o nome dele, que tem toda, digamos assim, uma carga de ancestralidade envolvida, o que significa para você? Tudo. É minha vida. É o que eu sou. Né? O André Rebouças, o Grupo de Trabalho André Rebouças, ele foi, como foi colocado ali, minha escola, né? Foi lá que eu aprendi, não desmerecendo as outras escolas, com certeza que não, porque foram os meus berçários, né? Mas foi lá que eu aprendi que a gente pode estudar cientificamente,
a temática racial. E a gente pode trabalhar essa temática em todas as áreas. Lá eu aprendi que você pode fazer um trabalho coletivo, pensar na sua individualidade, mas numa perspectiva coletiva. Você pode ter o seu texto, mas você também pode dividir esse seu texto com a opinião das pessoas. Você pode fazer andar 2 passos, mas se você tiver outras pessoas do seu lado, você vai andar 10. Mas também você vai ter que aprender a lidar com as diferenças, porque cada pessoa é uma pessoa. E isso você leva para o seu trabalho dentro da Cogira, dentro do prêmio Abdias? Como é que você relaciona todo esse conhecimento? Tudo, porque quando eu estava no André Rebouças, a gente tinha panfletos, eles fizeram várias entrevistas, televisão, rádio e tal. Tiveram até um programa no passado que eu não peguei, mas depois eu tive a oportunidade de ser redatora de um programa de rádio comunitária com o Luiz Carlos Rodrigues, que foi de lá, né, que é meu marido. Eu gosto tanto do André Rebouças porque eu casei com um, né? Então, assim, eu vi que a forma como ele produziu o programa, o pensamento do programa, a lógica, tinha a ver com aquilo que ele aprendeu com o André Rebouças. E um companheiro nosso, que é o Valmiro Nunes, que foi o primeiro jornalista a entrar no grupo, quando ele estava fazendo a graduação, ele traz os conceitos, claro que ele leva a informação, a teoria da comunicação para o André Rebouças, e lá eles foram aplicar. E isso depois vai servir como base para que a gente pudesse, mais adiante, formatar a Cogira. Claro, evidente que tinham outras possibilidades também, outros pensares, né? Que a Angélica Abaixo é do nosso grupo, não foi da Cogira, não foi da Cogira, é fundadora da Cogira, mas a lógica, o pensamento inicial dessa irmandade, cada grupo tem a sua formatação, mas a nossa, minha do Miro, ela ficou muito forte porque a gente tinha a questão dos estudos, a questão do compartilhamento, a preocupação com a memória, em documentar tudo. Isso é muito raro nos grupos, pelo menos naquele período de 70, 80, dos grupos de movimento negro, as instituições, terem materiais guardados. Agora não, está tranquilo, agora virou uma coisa normal, tradicional. Mas naquele período, você guardar os rascunhos, notas fiscais, tudo isso, era uma coisa de historiadores, como foi a Beatriz Nascimento, que deu todo o escopo para o grupo, né? E quando a gente forma a Cogira, a gente quer levar uma discussão sobre a questão racial dentro da área de comunicação, porque a gente aprende no André Rebouças o seguinte: vocês estão aprendendo uma lógica de pensamento aqui, negro brasileiro, mas vocês têm que trabalhar com outra perspectiva, de levar isso para a sua comunidade, laboral, pessoal e também acadêmica. E aí eu ficava pensando assim, como que eu vou trabalhar isso na minha área? Porque eu fiz uma pós-graduação na UF, que era o PENESB, Programa da Sociedade Negra na Sociedade Brasileira, que era para historiadores, professores. Eu falei, gente, como é que eu vou fazer isso? Aí depois eu me toquei que eu já estava fazendo a produção da rádio. E aí foi o tempo que a gente criou a Cogira. E como o nosso tempo está acabando, eu vou pedir para você dar um destaque do prêmio Abdias. Uma visão do futuro no presente. Pode traduzir um pouquinho mais isso? A gente pensa, enquanto André Rebouçistas do passado, que a gente tem que plantar hoje, mas continuar regando essa plantinha, que pode até não ser entendida no hoje, mas vai ser entendida amanhã. O Prêmio Nacional Jornalista Abdias Nascimento foi uma ação afirmativa no mercado de trabalho, no mercado comercial. E muita gente, mesmo ativistas, não entenderam isso. Então, o Prêmio Abdias, ele é uma ação do presente, uma perspectiva de futuro. Um futuro em que eu não tenha que ter uma etiqueta de mulher negra, que eu seja brasileira. Que sejamos todos muito agradecida. Obrigada, muito obrigada. Valeu mesmo. Prazer. É sempre uma aula conversar com você. Viu? Eu que agradeço demais, querida. Muito mesmo. Muito. É isso, gente. Eu conversei com a cofundadora da Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial, Cogira Rio, e uma das idealizadoras do prêmio Abdias Nascimento, a jornalista e mestra em História Comparada pela UFRJ, Sandra Martins. E para rever essa entrevista e todas as outras, é só acessar www.alerj.rj.gov.br ou www.cutne.com.br. Obrigada pela audiência e até o próximo programa, quando estaremos, juntinhos mais uma vez. Até lá! Cutne é
igual samba, agregador. Samba agrega, o CUT não agrega. Samba ensina, o CUT não ensina também.